E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que é simplesmente fundamental para pensar a educação no Brasil. Didática, do José Carlos Libanho. O nosso papo aqui é um resumo comentado do primeiríssimo capítulo para a gente entender junto por que as ideias dele ainda são tão atuais e, olha, tão necessárias na sala de aula. Para começar, o Libânio já chega jogando na nossa cara o que ele chama de meias-verdades. Sabe aquelas frases que a gente ouve desde sempre? Que bom aluno é o que fica quieto, que quem repete de ano é preguiçoso. No fundo, são ideias que botam toda a responsabilidade do sucesso ou do fracasso nas costas do indivíduo, do aluno ou da família dele. Pois é, e é justamente essa aparente simplicidade que o Libânio nos chama para questionar. Ele meio que nos sacode e fala: ei, espera aí, o buraco é bem mais embaixo. A gente precisa olhar para além do aluno e enxergar a estrutura toda por trás. Para a gente entender direitinho o raciocínio dele, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos falar da realidade social da escola. Depois, a gente encara o problemão que é o fracasso escolar. Daí, um pulinho rápido na história das ideias pedagógicas para, enfim, chegar na proposta de didática crítica do Libânio e fechar com o papel do professor nisso tudo. Vamos nessa? Então vamos lá. Primeiro ponto. A ideia central do Libânio é que a escola não é uma bolha, sabe? Ela não está separada do mundo. Pelo contrário, ela está totalmente mergulhada nas questões sociais, políticas e econômicas do país. E se a gente ignora isso, já começamos errando a análise. E aqui, gente, está o pulo do gato da crítica dele. Acontece uma mágica muito perversa. Problemas que são da sociedade, da desigualdade, da falta de estrutura, viram problemas da pessoa. Um aluno que mora numa comunidade carente, sem acesso a livros, com uma alimentação precária, se ele não aprende, a culpa é de quem? Dele, que não se esforça. É essa lógica que a escola, muitas vezes sem perceber, acaba reforçando. Ou seja, não tem como fugir. A educação é um ato político. E calma, não no sentido de partido A ou B. É no sentido de que toda escolha que um professor faz, o método que usa, o conteúdo que escolhe, tudo isso tem um impacto social. A escola pode ser uma máquina de manter tudo como está ou pode ser uma ferramenta poderosa para transformar. Beleza, agora vamos botar uma lupa num dos sintomas mais cruéis de tudo isso. O tal do fracasso escolar. Para o Libânio, isso não é um acidente de percurso, não. É uma característica estrutural do nosso sistema de ensino. E o dado que o Libânio usou na época para ilustrar isso é de cair o queixo. Pensa só, de cada 100 crianças que entravam na primeira série, apenas 17 conseguiam terminar a oitava. Isso não é um problema de alguns alunos, né? Isso é um sistema que funciona como um funil que expulsa a maioria pelo caminho. E por que isso é tão importante? Porque se o problema é do sistema, a solução não pode ser só individual. Então, o que causa esse fracasso todo? Não é uma coisa só, claro, é um combo. Envolve as condições de vida, óbvio, mas também, olha que sério, as expectativas do professor, que às vezes já olha para a turma e sabe quem não vai passar. É um currículo que não conversa com a vida da criança, um conteúdo que parece de outro planeta, é uma teia de fatores bem complexa. Para a gente sacar a fundo a proposta do Libânio, vale a pena dar uma olhadinha para trás, sabe? Ver como as ideias sobre ensino foram mudando ao longo da história. Ele faz esse passeio rápido para a gente se localizar. A jornada é longa, viu? Tudo começa com Comênio, o cara que organizou a didática. Aí vem Rousseau e vira a mesa, botando a criança no centro de tudo. No século XX, a escola nova, com Dewey, bomba a ideia de aprender fazendo. Depois vem uma onda tecnicista, querendo transformar o ensino numa linha de produção. E aí, finalmente, chegam as pedagogias críticas, que é onde o Libânio se encaixa, conectando educação e justiça social. A tal da escola nova foi uma revolução, sem dúvida. A ideia de que o aluno não é um copo vazio para a gente encher, mas alguém que constrói o próprio conhecimento, mudou o jogo. Mas, para o Libânio, mesmo essa ideia incrível tinha lá seus limites. E a gente já vai ver quais. Ok, depois desse rolê histórico, a gente começa a ver onde a proposta do Libânio se encaixa. Ele não está querendo jogar tudo fora, não. Ele quer dar um passo além. É aí que entra a didática crítica. Basicamente é uma didática que não se pergunta só como ensinar, mas principalmente para quem ensinar, sempre de olho na transformação da sociedade. E essa comparação aqui é a chave para entender tudo. A escola nova diz que o interesse do aluno é o motor. O Libânio concorda, mas acrescenta. Isso é importante, mas não basta. Para ele, se apropriar do conhecimento que a humanidade produziu, da ciência, da cultura, é uma ferramenta de poder. É o que permite que as pessoas entendam o mundo e lutem para mudá-lo. E é aqui que a gente entende o que é a didática para ele. É a ponte, é a arte do professor de pegar aquele conhecimento todo que parece
tão distante e traduzir, conectar com a realidade dos alunos, tornando aquilo algo vivo e significativo. O trabalho não é só entregar o conteúdo, é fazer essa mediação. Certo, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que isso vira ação no dia a dia da sala de aula? O Libânio se preocupa muito em mostrar como essa visão se aplica no trabalho real do professor. Pega o planejamento, por exemplo. Para muita gente é só preencher papel. Pura burocracia. Para o Libânio, não. É um momento de reflexão política. É ali que o professor decide o que vai ensinar, por que vai ensinar aquilo e como vai fazer, sempre pensando em como isso vai formar seus alunos como cidadãos críticos. E um bom planejamento está longe de ser uma receita de bolo engessada. Ele precisa ter uma sequência lógica, ser realista, né, pé no chão, mas também precisa ser coerente, com tudo amarradinho. E talvez o mais importante, tem que ser flexível, porque a gente sabe que a sala de aula é viva, tudo pode mudar a qualquer momento. Outro ponto genial é como ele repensa a ideia de autoridade. E não vamos confundir com autoritarismo, por favor. A verdadeira autoridade do professor para ele vem de 3 lugares. A profissional, que é dominar o que você ensina, a moral, que vem do respeito, da justiça, e a técnica, que é saber como fazer a turma aprender de verdade. E a avaliação? Aquela coisa que dá calafrio em tanto aluno? Para Libânio, ela é outra história. Longe de ser só para dar nota e classificar, a avaliação é parte do aprendizado. É um termômetro. O erro não é o fim do mundo, é uma pista, tanto para o aluno quanto para o professor, do que precisa ser melhorado. No fim das contas, o objetivo de todo esse trabalho, de toda essa teoria, é um só: autonomia. É formar gente que não só decora e repete, mas que pensa com a própria cabeça, que analisa o mundo criticamente e que sabe agir nele de forma consciente e criativa. Então, para a gente fechar, fica essa provocação que a leitura de Libânio sempre deixa no ar. Cada aula, cada plano, cada conversa com o aluno não é uma coisa pequena e isolada. É uma peça nesse quebra-cabeça gigante que é a sociedade. A questão, então, não é se a sua prática transforma o mundo, mas de que forma ela está transformando.